Vocês acham que é fácil gravar vídeo no calor do Rio de Janeiro, meu anjo? Não é não. Já faz algum tempo que eu venho reunindo alguns materiais de pesquisa, algumas leituras, pensando se eu deveria ou não voltar a falar do tema do colorismo aqui no canal. E mais do que falar sobre colorismo, falar também sobre o tema das identidades raciais no Brasil. Eu acho importante desde já demarcar essa diferença, porque esses dois assuntos são de fato assuntos muito distintos, mas que quase sempre estão muito misturados e são muito confundidos na maneira como a gente tem feito esses debates aqui na internet. Por sinal, boa parte desses problemas tem a ver justamente com o que me fez pensar se eu deveria ou não voltar a falar sobre esse assunto. Mas nas últimas semanas a gente teve mais uma onda de debate sobre essas questões, esse assunto tá aí na pauta de novo, e eu tenho me preocupado muito com a maneira como essa conversa tem se encaminhado, principalmente porque eu vejo que muitas vezes a gente perde de vista um acúmulo importante da história do movimento negro, um acúmulo que é tanto teórico quanto político, que deveria apontar pra gente um monte de caminhos e um monte de informações importantes a respeito dessa questão, que são informações que quase sempre a gente perde de vista. E vale dizer que as coisas que eu vou apontar aqui têm a ver principalmente com a maneira como esse debate tem acontecido aqui na internet, porque eu acho que aqui na internet esse debate tem tomado alguns contornos bastante específicos que eu acho que a gente devia pensar um pouquinho. Já faz algum tempo que esses temas do colorismo e das identidades raciais vêm explodindo aqui na internet, em conversas que volta e meia acontecem de novo e sempre mobilizam um monte de tretas de novo. E é óbvio que essa discussão não começou na internet, o próprio conceito de colorismo foi cunhado pela Alice Walker nos anos 80, mas já que eu tô falando de como essa discussão tem acontecido especificamente aqui na internet, eu acho que faz sentido tentar traçar uma linha do tempo pra gente pensar como que essa discussão tem avançado e se desenrolado nos debates que a gente tem feito por aqui. Talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu me lembro, pelo que eu dei conta de acompanhar, eu consigo localizar uma primeira onda importante dessa discussão ali por volta de 2015 e 2016, quando a gente estava começando a ter um primeiro boom dos debates sobre questões raciais, principalmente aqui no YouTube. Essa foi uma época em que o próprio YouTube estava tendo um crescimento muito grande, estava tendo um boom dos criadores de conteúdo, e foi também um momento quando alguns criadores de conteúdo que falavam sobre questões raciais começaram a ganhar um pouco mais de visibilidade. Esse movimento começou muito ali com as blogueiras negras que falavam principalmente sobre questões de cabelo, de estética, e que por causa das vivências que elas tinham aqui no YouTube e também por conta dos impactos do racismo na sua estética, na sua relação com seus cabelos, essas criadoras quase que automaticamente começaram a falar também sobre questões raciais, de modo que esse debate foi começando a se ampliar um pouco. Esse momento foi um momento bem importante que eu acho que teve um impacto que extrapolou muito a dimensão do próprio YouTube, por uma razão, que é o fato de que foi através do conteúdo desses criadores que muitas pessoas tiveram o seu primeiro contato com o debate sobre questões raciais. Muitas pessoas que não tinham nenhuma aproximação com essas discussões começaram a entender e ter curiosidade por esses assuntos por causa desses conteúdos desses criadores que essas pessoas acompanhavam e de outros criadores que começaram a aparecer falando sobre isso também. Isso teve um impacto importante principalmente na realidade de uma galera mais jovem que estava mais mergulhada aqui no espaço da internet. E eu não vou dizer que isso foi necessariamente bom ou ruim, porque eu acho que tem aspectos bem complexos aí nesse cenário, mas como esse foi o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com esse debate, esse momento também foi o primeiro momento em que muitas pessoas começaram a pensar sobre a sua identidade racial e sobre a sua posição dentro das hierarquias raciais que a gente tem no Brasil. E quando eu falo de muitas pessoas, é importante dizer que eu não estou falando só de pessoas pardas ou de pessoas negras de pele clara. Eu conheço muitas pessoas de pele escura, de pele retinta, que sempre relatam que o seu processo de conscientização a respeito de questões raciais também é um processo extremamente recente, justamente pela falta de contato que muitas pessoas tiveram com esse assunto na sua trajetória, na sua formação. A gente sabe que a gente não tem contato com esses debates na escola, na mídia, na sociedade, e foi aí, na efervescência dessas discussões, que muitas pessoas começaram a se perguntar se eram ou se não eram negras, o que fazia uma pessoa ser negra no Brasil, como que funcionava essa questão das hierarquias raciais e das identidades raciais, e foi aí que muitas pessoas, eu inclusive, começamos a trazer à tona esse debate. Na época, achando que esse debate tinha muito a ver com o tema do colorismo e da pigmentocracia, que foi um debate que também apareceu muito pra gente ali, um conceito que ajudou muita gente a organizar a sua compreensão a respeito dessas questões. O problema que eu acho mais significativo aí é que por conta desse processo, a gente acabou criando uma confusão muito grande entre esses dois assuntos, que é o tema do colorismo e o tema das identidades raciais. Eu mesma assumo a minha parcela de responsabilidade aí nessa confusão, porque lá em 2016, quando eu fiz um vídeo falando sobre os meus processos em relação à questão da minha identidade racial,
toda a discussão que eu construí aqui foi articulada a partir desses dois conceitos, de colorismo e de pigmentocracia. E eu já vi algumas criadoras apontando uma crítica bem importante em relação a esse debate, que é o fato de que o debate sobre colorismo, ele não é um debate sobre identidades raciais. O debate do colorismo, na maneira como ele foi construído, aponta para o fato de que pessoas de pele escura, pessoas de pele retinta, tendem a ter vivências mais duras com o racismo, tendem a ter mais desvantagens quando a gente pensa nas hierarquias raciais. Esse debate não tem nada a ver com o debate da identidade racial das pessoas em si. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque essa confusão que começou lá atrás, ela é uma confusão que tá aí na conversa da gente ainda hoje. Por um lado, eu até entendo de onde vem essa confusão, porque no meu caso mesmo, quando eu encontrei pela primeira vez o conceito de colorismo, foi também a primeira vez que eu me deparei com a ideia de que existiam diferentes tonalidades de pele negra. Quando me disseram pela primeira vez que pessoas retintas e pessoas de pele clara têm vivências diferentes, foi a primeira vez que eu entendi que existiam pessoas de pele clara. Antes de conhecer o conceito de colorismo, eu nunca tinha me defrontado com essa ideia. E isso pra mim foi importante, porque foi aí que eu entendi que eu não estava exatamente num não lugar, que existia um lugar ali que me compreendia dentro desse debate. E eu entendo que muitas pessoas, quando encontraram o conceito de colorismo, tiveram mais ou menos a mesma compreensão. Foi por isso que eu construí o argumento do meu vídeo por aí, por essa linha, e eu também entendo a associação que algumas pessoas fazem entre uma questão e outra, porque de algum modo elas estão sim conectadas. A questão é que, apesar de estarem conectadas, os dois debates são debates diferentes, e nesse processo de estar falando o tempo todo de colorismo para discutir sobre identidades raciais, a gente acabou apagando um debate importantíssimo, que era o debate que vinha sendo feito por pessoas de pele escura. O debate sobre colorismo, que era para ser um debate sobre as vivências de pessoas de pele escura, acabou se transformando num debate sobre a identidade racial de pessoas de pele clara. E aí, além de uma confusão, a gente acaba tendo também um esvaziamento dos dois debates, porque a gente acaba colocando tudo num caldeirão e distorcendo algumas questões que são importantes e que atrapalham a compreensão da gente a respeito dessas duas questões. Mas aí você acha que é só isso, meu anjo? Que basta uma confusãozinha de dois conceitos pra gente ter uma treta na internet? Não, não, não. Eu consigo identificar pelo menos 3 outras discussões importantes que aconteceram, que fizeram parte desse caldeirão aí do debate sobre identidades raciais e que interferem na maneira como a gente faz esse debate até hoje. O primeiro elemento tem a ver com o debate sobre mestiçagem, miscigenação e embranquecimento no Brasil. Nessa época em que a gente estava falando muito sobre a questão do colorismo e da formação das identidades raciais no Brasil, esse foi um elemento que não ficou de fora na discussão, até porque não dá pra ficar. A gente viu muitas pessoas trazendo à tona a história do processo de miscigenação no Brasil e sobre como esse processo foi construído enquanto uma política de Estado voltada para uma finalidade de embranquecimento da população. E isso pensando nas consequências culturais que esse cenário deixou pra gente até hoje. Como, por exemplo, o fato de que a gente tem no Brasil uma quantidade enorme de termos que são usados para identificar pessoas negras, porque parece que não é bom ser reconhecido ou ser identificado como negro. Então as pessoas são chamadas de marrom bombom, de moreno, de cor de jambo, do que você imaginar. E isso tem a ver também com o debate em torno do termo pardo, que foi um termo que também surgiu como parte desse processo, utilizado para identificar pessoas que foram fruto desse processo de miscigenação, mas também para separar essas pessoas das suas identidades negra ou indígena, que eram justamente essas identidades que estavam tentando ser apagadas da raça brasileira dentro do processo de miscigenação, de embranquecimento, principalmente por conta das teorias eugenistas que imperaram no Brasil por um tempo. Um segundo elemento que interferiu muito na maneira como a gente estabeleceu essas conversas foi a questão da política de cotas, principalmente em função do avanço da política de cotas que aconteceu na última década e também por conta do problema sério das fraudes nas cotas que começaram a acontecer de forma muito massiva em muitas universidades. Isso tinha muito a ver com o fato de que as políticas de cotas foram implementadas no Brasil a partir de um critério de autoidentificação. E eu me lembro, inclusive, que em 2017 houve um debate na TVE na Bahia, foi um debate que viralizou muito, com participação da Lívia Vaz, que é uma promotora de justiça lá do estado da Bahia, levantando o fato de que a autoidentificação foi uma conquista importante, foi uma reivindicação do movimento negro. Só que o que a gente não esperava era se deparar com a desonestidade de pessoas brancas que passaram a se autodeclarar negras e principalmente pardas como uma forma de acessar essa política que não foi feita para elas e que muitas delas enxergavam como uma forma de privilégio para pessoas negras. Esse debate trouxe à tona um desdobramento que era relativamente novo em relação a essa questão da autoidentificação, porque quando o debate sobre autoidentificação surgiu, é como se não existisse exatamente muita vantagem em se declarar negro no Brasil, já que a gente vivia num país com uma cultura de embranquecimento em que as pessoas tinham medo, receio, não gostavam de se identificar como negras. Quando aparece a política de cotas, é como
como se existisse uma primeira vantagem em se identificar como negro no Brasil. E aí, diante desse debate sobre a questão das fraudes, começa a surgir também o debate sobre a pauta da afroconveniência, que é um debate fundamental e importantíssimo que a gente precisa fazer. Só que o problema é que aí também começou a haver uma complicação, porque o debate sobre afroconveniência é um debate, o debate sobre identidades raciais é outro debate. Pessoas brancas se identificando como negras para acessar uma política que não foi feita para elas é uma questão. Pessoas negras que sempre foram lidas e tratadas como negras, mas que nunca se identificaram como negras por causa de um processo de uma cultura de embranquecimento, esse é um problema completamente diferente. Só que, mais uma vez, essas duas discussões se misturaram e muita gente passou a achar que o debate sobre colorismo, sobre identificação racial, era um debate sobre afroconveniência. E aí a gente tem mais uma treta, mais uma camada entrando nesse caldeirão de confusão que se tornou esse debate. Por fim, um terceiro aspecto que também se misturou muito aí nesse debate foi o avanço das discussões em torno dos conceitos de representatividade e de lugar de fala, que também eram dois conceitos que estavam aí sendo muito discutidos, estavam muito na pauta mais ou menos ao mesmo tempo e que também acabaram se entrecruzando de alguma forma. Isso porque nesse processo que a gente tem feito de avançar um pouco com as discussões sobre questões raciais aqui na internet, a gente começou a ver algumas pessoas negras começando a ter visibilidade aqui e ali, ganhando visibilidade com canais de YouTube, participando de campanhas publicitárias, participando de programas de televisão, por exemplo, e isso tudo muitas vezes dentro de uma cultura do negro único, que é uma cultura que ainda é muito forte quando a gente fala da visibilidade de pessoas negras na internet, na mídia de modo geral. Então o que a gente via e o que a gente vê muitas vezes até hoje são campanhas publicitárias que têm 30 pessoas brancas e uma pessoa negra para cumprir a cota de diversidade. E aí, nesse processo de esvaziamento do debate sobre lugar de fala, sobre representatividade, em vez da gente discutir sobre essa estrutura que não garante proporcionalidade, que não garante presença de pessoas negras, muitas vezes a gente começou a discutir se aquela única pessoa negra que estava aparecendo aqui e ali tinha ou não direito de estar aparecendo aqui e ali. Se aquela pessoa negra me representa ou não me representa, se aquela pessoa ali tem ou não tem lugar de fala para falar dessa ou daquela questão, quem tem mais lugar de fala para falar sobre essa ou aquela questão. E muitas vezes essas discussões também foram atravessadas por esse questionamento a respeito das identidades raciais de algumas pessoas. E essa nossa demanda por enxergar mais representatividade em alguns lugares também levou a gente muitas vezes a trazer de novo à tona esse debate a respeito do colorismo, das identidades raciais, e essas discussões todas foram discussões que acabaram se misturando aí nesse processo. A consequência principal disso, na minha visão, é um grande caldeirão de treta, de informação, de referência que se mistura, que está sempre fervendo, em uma discussão que é até muito importante, mas que nem sempre está sendo feita da forma mais apropriada. São discussões muito acaloradas, com muitas emoções envolvidas, com problemas que às vezes são muito particulares, sendo analisados de perspectivas muito amplas, às vezes com problemas muito amplos sendo analisados de perspectivas muito particulares, nem sempre com o devido aprofundamento teórico, político, com uma investigação a respeito do que esses conceitos significam. E isso tudo é problemático porque a gente acaba comprometendo a qualidade dessa discussão que a gente sabe que é importante. A impressão que eu fico é que a coisa vira um grande telefone sem fio, que a gente estava lá em 2016 falando que as vivências de pessoas retintas com racismo são vivências mais duras, e aí de treta em treta a coisa foi se desdobrando, eu acho que pelo menos em duas posições problemáticas, que é de um lado as pessoas falando que pessoas pardas ou mestiças não são negras, e do outro lado as pessoas falando que pardo não existe, que nós somos todos pretos, que as nossas vivências são as mesmas, e que esse debate aí de colorismo é uma bobagem para separar, para dividir a raça, para dividir a comunidade. Nenhuma dessas posições tem nada a ver com o debate original sobre colorismo, e as duas posições ignoram e distorcem aspectos importantes que a gente não pode perder de vista na hora de discutir e de entender a formação das identidades raciais no Brasil. Para mim, o maior problema que a gente tem aí é que, como muitas pessoas tiveram contato com esses debates pela primeira vez na internet, muitas vezes a gente também fica com a impressão de que essas discussões começaram na internet, como se essas discussões fossem novas e tudo que está sendo debatido pela comunidade negra é o que está sendo debatido ali pela nossa bolha no Twitter. E muitas vezes, em muitas conversas que eu vejo acontecendo, às vezes eu percebo que tem até uma ansiedade da nossa parte, porque a gente acha que as discussões são novas, que a gente tem que dar respostas novas, como se a gente estivesse inventando a roda da luta antirracista. E a gente fica falando sobre ancestralidade, sobre resgatar a história, sobre ouvir os mais velhos, e a gente não se dá conta de que os mais velhos também eram intelectuais, também eram militantes, também produziram explicações, também propuseram respostas para questões que não são novas. Recentemente, inclusive, viralizou muito na internet uma fala bem importante
importante da Sueli Carneiro que ia um pouco nessa direção. Ela estava falando que ela vê com preocupação algumas discussões que estão acontecendo hoje, porque ela pertenceu a uma geração que fez um grande esforço, tanto político quanto teórico, acadêmico, para demonstrar por quais razões pardos e pretos deveriam ser compreendidos na mesma categoria de negros. Hoje a gente tem essa definição que é assumida pelo IBGE, que é assumida por muitos institutos de pesquisa, que está definida, determinada dentro do Estatuto da Igualdade Racial. E isso não está lá por acaso. Foi um esforço muito intenso, muito robusto, tanto de intelectuais quanto de militantes negros, para que isso fosse reconhecido. Um processo de pesquisa, de análise, de investigação, um processo de ação política importante, relevante, que chegou até o reconhecimento disso pelo próprio Estado. Aí a gente ignora isso tudo e atrasa em anos uma discussão, porque a gente acha que essa discussão é uma discussão de agora, que é uma discussão que começou ontem, que é uma discussão que acontece só ali dentro da nossa bolha da internet. Pra mim é muito problemático a gente entrar na internet hoje e ver pessoas como a Lívia Zarutti, que é uma criadora de conteúdo que vocês provavelmente conhecem, falando que essa definição de que pardos e pretos são negros foi uma invenção do PT, que colocou isso no Estatuto da Igualdade Racial com a finalidade de dividir a nação brasileira em negros e brancos. A nação brasileira, que é uma nação só, uma nação de um povo miscigenado, atrasando em não sei quantos anos uma discussão já vencida, que é a discussão da democracia racial, que todo mundo já sabe que não existe, entrando numa teoria conspiratória de que é uma invenção do PT. Gente, pelo amor de Deus, eu até acho que a gente pode e deve atualizar algumas discussões, porque obviamente nós não estamos parados no passado e algumas coisas de fato precisam ser analisadas novamente, precisam avançar. Mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade, com seriedade, com qualidade de debate, com análise adequada, porque senão a gente vira a cloroquina, o terraplanismo dos estudos raciais, que, diga-se de passagem, independentemente de gostar ou desgostar das posições da Lívia Zarutti, é o que as posições dela são. Já que eu citei ela aqui, acho que é importante de dizer isso. Lívia Zarutti é uma pessoa que tem sido a principal responsável por pautar essas discussões aqui na internet. A Gabi Oliveira já fez um vídeo super extenso respondendo a ela, mas pra mim a questão é muito simples e objetiva, que é o fato de que as posições que a Lívia Zarutti tem a respeito das questões raciais não encontram respaldo em absolutamente nenhuma teoria respeitada a respeito das questões raciais no Brasil. E isso não é uma questão de opinião pura e simplesmente, tá nesse lugar mesmo do terraplanismo do debate. E como eu não levo em consideração posições de terraplanistas, porque essas posições não servem pra nada, nem pra debater, eu também não vejo por que a gente deveria levar em consideração as posições dela. Dito isso, qual é o ponto? O que as teorias dizem? De onde vem a compreensão de que pretos e pardos, essas duas categorias que o IBGE utiliza, devem ser incorporados dentro da mesma compreensão de população negra? Acho que essa é a principal pergunta, com todas as outras perguntas que se desencadeiam a partir daí. O que a gente faz com o termo pardo? Onde que o colorismo se encaixa aí nessa história? Acho que todas essas questões estão mais ou menos misturadas. O primeiro ponto tem a ver com um aspecto meio problemático na maneira como a gente está acostumado a classificar as identidades raciais no Brasil, principalmente por conta da maneira como o IBGE classifica essas identidades. Ainda que a gente saiba que os dados do IBGE são muito importantes para a gente compreender melhor as dinâmicas raciais no Brasil, a maneira como o IBGE classifica as identidades raciais é um pouco problemática, porque ele mistura cor e raça. Na verdade, ele utiliza cor barra raça, utilizando essas duas categorias como se elas fossem a mesma coisa ou como se elas fossem pelo menos associadas. A gente tem 5 categorias de cor barra raça no Brasil: brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. Isso gera alguns problemas porque, apesar de cor e raça estarem obviamente associados, eles não são a mesma coisa. E aqui vale fazer o adendo que eu estou falando de raça num sentido social. A gente sabe que raças biológicas não existem, mas existe na sociedade um processo de racialização das pessoas, que é o que gera uma ideia social de raça que tem como consequência o racismo. E aí, pra gente pensar como que a raça funciona, a gente tem que pensar como que se dá esse processo de racialização, como que se dá esse processo social de formação das raças e de formação das identidades raciais no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, para o contexto norte-americano, a gente percebe que a formação das identidades raciais tem muita relação com a sua ascendência. É por isso que existe nos Estados Unidos a cultura de uma gota de sangue, que diz que se você tem uma gota de sangue negro, você já pode ser considerado um cidadão afro-americano. Mas quando a gente olha para o Brasil, esse processo de racialização, ele se dá de forma diferente. Como eu disse, é um processo obviamente atravessado pela cor, mas o nosso racismo não é apenas um racismo de cor, ele é um racismo de marca. O processo
processo de racialização, de leitura social, ele não passa apenas pela identificação de uma cor de pele, mas também de outros traços fenotípicos e, mais importantes, são esses traços que fazem com que uma pessoa seja não apenas lida, mas também tratada como branca, negra, indígena ou amarela. E aí, quando eu chamo a atenção para essa coisa de ser não só lido, como também ser tratado, é porque isso faz muita diferença. A leitura racial brasileira, ela não é simplesmente uma questão de identidade. Ela determina diretamente o lugar social que você vai ocupar e a maneira como você vai ser tratado em absolutamente todos os espaços da sua vida. Já que a gente fala tanto que o racismo é estrutural e que ele atravessa toda a estrutura da sociedade brasileira, essa leitura social que você recebe vai determinar de forma muito direta a maneira como essa estrutura social vai te tratar. Por isso, o debate não pode ficar simplesmente na questão da cor da pele, assim como também não pode ficar simplesmente na camada da identidade. É preciso pensar sobre leitura social, sobre tratamento social, sobre vivências e experiências, sobre o lugar que as pessoas ocupam dentro da estrutura e das hierarquias raciais no Brasil. Para ajudar a mostrar isso de uma forma que eu acho que pode ser didática, eu queria mostrar para vocês algumas fotos de um projeto de uma fotógrafa brasileira chamada Angélica Das, que é o projeto Humani, um projeto de fotografia que ela criou com o objetivo de criar uma espécie de inventário, de catálogo de todas as tonalidades de pele que existem entre as pessoas. O que ela faz basicamente é fotografar pessoas de tonalidades de pele distintas e localizar a partir de pontos na pele dessas pessoas qual é exatamente o tom de pele dessas pessoas dentro da escala Pantone. É um projeto muito interessante que eu sugiro muito que vocês conheçam, que fala muito e que mostra muito dessa diversidade de expressões, de traços, de tonalidades que a gente tem no mundo todo. E eu acho que essas fotografias também podem ajudar a gente a entender essas questões em relação à leitura social e ao lugar que as pessoas ocupam em função dessa leitura. Veja, por exemplo, essas duas pessoas aqui. Tanto pela classificação que a Angélica colocou ali na escala Pantone, quanto pelo que a gente pode observar, é bastante perceptível que essas duas pessoas têm mais ou menos o mesmo tom de pele. E também é bastante perceptível que, apesar de ter o mesmo tom de pele, elas não são da mesma raça. Eu não sei de onde são essas pessoas, não sei onde a Angélica tirou essas fotos, mas se essas pessoas vivessem no Brasil, a gente sabe perfeitamente como cada uma delas seria lida e tratada. Uma delas seria lida como uma pessoa branca, a outra seria lida como uma pessoa amarela ou asiática. E aí vocês podem dizer, tá, Murilo, mas aí é fácil, porque pessoas brancas e asiáticas têm mais ou menos a mesma tonalidade de pele mesmo. Mas eu tô mostrando esse exemplo aqui antes para chamar atenção para duas coisas. Primeiro, pro fato de que realmente existe uma diferença entre cor e raça, porque a leitura racial da gente não depende só da cor de pele. E segundo, porque eu tô aqui o tempo todo falando sobre negros e brancos, mas é importante a gente também entender que as dinâmicas raciais no Brasil são bem mais complexas que isso, porque a gente também tem outras populações que são alvo do racismo de alguma forma. Nesse caso, pessoas indígenas e pessoas amarelas. Mas já que a gente está falando aqui da identidade racial de pessoas negras, vejam também as fotos dessas duas pessoas. Mais uma vez, tanto pela classificação da Angélica quanto pelo que a gente pode observar, essas duas pessoas têm tom de pele praticamente iguais. Mas pensando na leitura social, nos estereótipos raciais que a gente tem no Brasil, vocês realmente acreditam que essas duas pessoas serão lidas e tratadas exatamente da mesma forma? Pensando nos estereótipos racistas que a gente tem no Brasil, qual dessas duas pessoas seria, por exemplo, confundida com empregada doméstica? Acho que mostrar esse tipo de exemplo ajuda a gente a entender como que a coisa funciona muito além para a questão da cor de pele. Principalmente quando a gente pensa num país com história de miscigenação e com relações raciais tão complexas como é o caso do Brasil. E aí vocês podem naturalmente argumentar que essa pessoa aqui pode até não ser lida como uma pessoa branca, pode ser lida como uma pessoa negra, mas ela também está muito longe de ter vivências parecidas com a dessa pessoa aqui, que tem a pele muito mais escura. E eu vou responder que eu entendo perfeitamente, e é precisamente sobre isso que a gente fala quando a gente está discutindo colorismo. Só que mesmo na hora da gente fazer essa observação de que essas duas pessoas têm vivências diferentes, existem algumas outras camadas da discussão que a gente também precisa considerar. Primeiro é que nem mesmo entre as pessoas com a mesma tonalidade de pele, as vivências serão as mesmas. Principalmente porque a sociedade que a gente vive é muito mais complexa do que isso, e essas pessoas podem ser atravessadas por muitos outros elementos que vão demarcar o lugar delas na sociedade. Dentro de um grupo com a mesma tonalidade de pele, a gente tem homens, mulheres, pessoas não binárias, pessoas agêneras, pessoas cis, pessoas trans, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com nível superior, pessoas sem acesso à educação formal. Os marcadores sociais que determinam as vivências dessas pessoas são muitos, mesmo que todas elas estejam atravessadas pela raça de forma mais ou menos parecida. Segundo, é que mesmo que essas pessoas tenham tonalidades de pele diferentes, isso não significa que elas não pertençam à mesma raça, já que dentro de uma mesma identidade racial, a gente vai ter de fato uma diferença muito grande de
tonalidades de pele, de traços físicos e de expressões. No vídeo da Gabi Oliveira que eu mencionei, em que ela responde a Lívia Zarutti, ela traz alguns argumentos falando também sobre a população asiática que eu acho que mais uma vez ajudam a ilustrar. É que quando a gente olha para pessoas asiáticas com traços que a gente associa mais diretamente à população japonesa, a gente tende a se referir a determinados estereótipos que são associados a essas pessoas. Quando a gente olha para pessoas que têm traços que são mais associados a pessoas chinesas, os estereótipos já são completamente diferentes. Pessoas que são lidas como japonesas tendem a ser associadas ao estereótipo da inteligência, de serem bons em matemática, o estereótipo da minoria modelo, que é muito discutido por pessoas da comunidade amarela que discutem o racismo contra essa população no Brasil. Já pessoas que são lidas como chinesas vão ser associadas a um estereótipo diferente, com a zoação em torno da língua, do pastel de flango, essas outras expressões de racismo contra essa comunidade que também são muito discutidas por pessoas amarelas no Brasil. De qualquer modo, mesmo que esses grupos sejam associados a estereótipos diferentes, tenham leituras diferentes e vivências diferentes, eles ainda são igualmente considerados como parte da população amarela que vive no Brasil. Quando a gente fala de população negra, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Dizer que são negros tanto as pessoas que têm a pele de cor parda quanto as pessoas que têm a pele de cor preta não significa dizer que essas pessoas têm vivências absolutamente idênticas. O debate não é sobre isso. Dentro de um mesmo grupo racial, de um mesmo grupo racializado, a gente pode ter uma variedade muito grande de traços, de expressões, de fisionomias e de experiências. Mas aí então, o que faz com que essas pessoas sejam compreendidas como parte da mesma raça, do mesmo grupo social, do mesmo grupo racializado? O que vai determinar isso de forma mais direta e mais marcante é justamente o lugar que esses grupos ocupam dentro da estrutura social e racial que a gente tem na sociedade brasileira. Afinal, como eu disse, falar de raça não é falar apenas de uma identidade, de um nome, de um carimbo que você coloca nessa e naquela pessoa. Falar de raça é falar de uma dinâmica social complexa que tem efeitos muito diretos na vida das pessoas e no lugar social que elas ocupam. E aí, quando a gente olha para a sociedade brasileira, o que as pesquisas apontam e o que o próprio movimento negro e os intelectuais negros vêm observando há muitos anos é que o lugar social que pretos e pardos ocupam no Brasil é um lugar extremamente parecido, principalmente quando a gente coloca esse lugar em comparação com o lugar que é ocupado por pessoas brancas ou com o lugar que é ocupado por outros grupos raciais como indígenas e amarelos. A Bianca Santana, que é uma pesquisadora e ativista ligada às questões raciais, escreveu um texto importante na coluna dela do UOL falando um pouco sobre essa questão e trouxe alguns dados que eu acho que ajudam a ilustrar isso que eu tô falando. Na coluna, ela trouxe alguns dados divulgados pela IBGE em 2017 que apontam principalmente para a diferença salarial e de emprego entre esses grupos populacionais de acordo com as categorias do IBGE, branco, pardo e preto. E aí ela aponta que o rendimento médio real de um trabalhador pardo era de R$ 1.480. O de um trabalhador preto era de R$ 1.461. Uma diferença de R$ 19 com uma vantagem para o trabalhador pardo. Quer dizer, essa desigualdade de alguma forma acontece, mas é uma diferença de R$ 19. Quando a gente olha para o rendimento médio real de um trabalhador branco, o valor é de R$ 2.660. É uma diferença muito mais marcante. Enquanto a diferença entre pretos e pardos é de R$ 19, a diferença entre brancos e pardos é de R$ 1.180. É um abismo muito mais significativo. Da mesma maneira, nesses mesmos dados, enquanto o desemprego entre pardos era de 14,1%, o desemprego entre pretos era de 14,4%. Uma diferença de 0,3% na taxa de desemprego entre essas populações. Só que aí quando a gente olha para a taxa de desemprego entre pessoas brancas naquela época, era um valor de apenas 9,5%. Nesse caso, a diferença entre brancos e pardos é 15 vezes maior do que a diferença entre pardos e pretos. E a gente observa isso, e o movimento negro e intelectuais negros vêm observando isso em uma série de outros dados que apontam exatamente qual é o lugar que a população negra de cor preta e de cor parda ocupa na sociedade brasileira. Quando a gente fala de genocídio da população negra, quando a gente fala de encarceramento, quando a gente fala de violência policial, quando a gente fala de desemprego, quando a gente fala da situação da população negra nas favelas, a gente também está falando de dados e de estatísticas que incorporam a realidade de pessoas pardas. Pessoas pardas também fazem parte da maioria da população das favelas, também fazem parte da população que é mais encarcerada, também fazem parte da população que é mais vítima de assassinatos a cada 23 minutos no Brasil, também são minoria nas universidades, também são minoria nos espaços de poder, e para não dizer que as nossas vivências aqui são apenas limitadas pelo racismo, é importante reconhecer que essas pessoas também fazem parte
parte da construção da história e da cultura negra afrodiaspórica no solo desse país. Quando a gente para olhar para tudo isso, o que a gente enxerga é exatamente o lugar que as pessoas negras de todas as tonalidades de pele ocupam dentro da estrutura social brasileira. E se a gente debate raça, racismo e identidades raciais sem olhar para isso, sem levar isso em consideração, a gente esvazia um debate importantíssimo. E mais ainda, a gente deixa de olhar para questões que, se a gente não compreender, a gente vai ter muita dificuldade de fazer o enfrentamento adequado dos desafios que o racismo impõe pra gente no Brasil. Quando a gente trata esse debate como um debate puramente identitário, no sentido mais raso da palavra identitário, a gente acaba atrasando um monte de discussões e jogando no balde do lixo uma construção política e teórica importantíssima, que foi o que trouxe a gente até aqui. E eu reitero que isso não significa que não existam elementos novos que a gente precisa discutir para avançar. Hoje, por exemplo, existem muitas pessoas dentro da militância indígena que têm também feito uma problematização importante a respeito do termo pardo, chamando a atenção para o fato de que o termo pardo também foi utilizado para apagar o processo de miscigenação que atingiu pessoas indígenas. O termo pardo, além de invisibilizar as origens negras da população brasileira, também serve para invisibilizar as origens indígenas dessa população. E quando a gente olha, por exemplo, para o norte do Brasil, que tem uma massiva maioria de população que se declara parda, muito provavelmente uma boa parte dessa população tem raízes indígenas das quais a gente simplesmente não se dá conta, porque a gente entende que todos os pardos são negros. Nesse ponto, a gente tem um monte de elementos da discussão que a gente precisa rever, que a gente precisa avançar, e é muito importante que a gente escute o que pessoas, intelectuais e ativistas indígenas têm a dizer sobre isso. Mas, mais uma vez, esse debate só pode avançar quando ele for feito com cuidado, com calma, com análise e com responsabilidade. Porque, mais uma vez, a gente não tá falando só de identidade. A gente tá falando de dinâmicas sociais complexas que precisam ser observadas com muita calma e com muito cuidado pra gente não correr o risco de continuar atrasando as discussões. E eu acho que os aspectos mais importantes do debate vão por aí nessa direção. Para encerrar, eu queria falar de 3 pontos de forma muito breve, só para amarrar algumas pontas que eu acho que ainda ficam soltas na construção desse debate que eu fiz até aqui. Primeiro é o debate sobre colorismo, que fez parte aqui dessa discussão. Segundo é a questão da mestiçagem, que é um tema que também gera dúvida. E terceiro é a questão da identidade, da identificação racial, porque eu sei que muitas pessoas devem ter vindo aqui assistir esse vídeo querendo saber, mas Murilo, eu sou ou não sou negro? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu recebi esse tipo de mensagem, então vou deixar alguns insights breves que eu acho que podem ajudar nesse processo. Sobre a questão do colorismo, acho que o mais importante é dizer que nada do que eu falei e discuti até aqui anula a importância desse debate e dessa questão. Nós vivemos e fomos formados numa sociedade racista, numa cultura de branqueamento, de embranquecimento, que nos socializou para entender que quanto mais longe da branquitude você estiver, pior. Nós que somos pessoas negras, que têm a pele de cor parda ou que têm a pele clara, como queira chamar, nós também fomos formados nessa cultura e muito facilmente podemos ajudar a reproduzir esse tipo de valor dentro das nossas relações ou dentro dos espaços que a gente acessa. É muito importante que a gente reconheça esse nosso lugar e, mais ainda, que a gente não anule, não esvazie a discussão sobre o colorismo, achando que essa discussão é uma discussão sobre nós, sobre os nossos processos, sobre a nossa trajetória de identidade, de identificação em relação às questões raciais. Quando a gente faz isso, a gente ajuda a esvaziar e a invisibilizar reivindicações e demandas importantes de pessoas de pele retinta que têm falado das especificidades das suas vivências num debate que é muito importante, que precisa ser encarado. Isso não significa abrir mão da nossa identidade, nem colocar a nossa identidade em dúvida e em questão, mas é fundamental que a gente se abra para escutar mais esse debate e que compreenda de forma mais profunda a pluralidade e a diversidade das nossas experiências, até para que a gente possa construir redes de solidariedade mais fortes e mais efetivas para destruir todo mundo junto esses muitos braços do racismo e os muitos mecanismos que essa sociedade utiliza para nos tirar acesso a direitos, a oportunidades e para violentar as nossas existências. Quando a gente fala que o debate sobre colorismo não importa e que essa discussão está dividindo, separando a comunidade, a gente também esvazia o sentido desse debate e não ajuda em nada no avanço das lutas que a gente tem para construir. Sobre a questão da mestiçagem e da miscigenação, antes de qualquer coisa eu queria recomendar muito o livro Rediscutindo a Mestiçagem do Brasil, que foi escrito pelo autor Kabengele Munanga, que é um antropólogo importantíssimo, a principal referência no debate a respeito dessa questão dentro da antropologia brasileira. Acho que essa é uma obra fundamental para quem quer se aprofundar um pouco mais na compreensão desses debates. Mas para além disso, muitas pessoas levantam a discussão do que a gente faz com a nossa mestiçagem, com a nossa identidade mestiça. E assim, galera, a gente faz o que a gente quiser. Todo mundo tem o direito de abraçar, de valorizar as suas origens mestiças, as diversas ascendências, as muitas origens que a gente tem, tanto na nossa história, na
nossa trajetória pessoal, quanto na cultura brasileira como um todo. A questão é que quando a gente está falando de raça e racismo, as dinâmicas que operam são outras, completamente diferentes. Mestiço não é raça. Mestiça é uma pessoa que é fruto de um processo de mestiçagem. Mas isso não vai ter uma interferência tão direta assim na leitura social que você recebe. Pessoas que têm origem mestiça vão continuar sendo lidas e tratadas como pessoas brancas, como pessoas negras, como amarelas, como indígenas. Não está necessariamente vinculado a quem é meu pai e quem é minha mãe. No dia que o policial me parou na porta da minha casa e botou um revólver na minha cabeça perguntando se eu estava carregando droga, ele não pediu para eu mostrar para ele antes uma foto do meu pai ou da minha mãe para poder ver se eles eram brancos. Ele olhou exclusivamente para mim, me associou a um estereótipo racista e me tratou de forma violenta por causa disso. Então, por mais que nós sejamos de fato pessoas mestiças e tenhamos traços de mestiçagem mais ou menos evidentes, não faz exatamente muito sentido a gente ficar reivindicando essa categoria dentro da construção das identidades raciais no Brasil. Sem falar que eu só vejo essa identidade mestiça sendo reivindicada quando a gente está falando da realidade de pessoas negras. Porque a gente vê muitas pessoas chegando para outras pessoas negras, pardas, de pele clara, como queira chamar, e dizendo assim, não, na verdade você não é negro, você é mestiço. Mas você já viu alguém fazendo isso com pessoas brancas? Você já viu alguém questionando a branquitude, a branquidade de uma outra pessoa, dizendo não, você não pode se intitular branco, na verdade você é mestiço? A gente não vê isso acontecendo. Por quê? Porque isso é consequência da cultura de embranquecimento, de branqueamento que a gente tem na nossa história, na nossa sociedade. Sueli Carneiro falou disso outro dia no Twitter. É muito confortável, é muito bem-vindo para a sociedade racista que a gente tem, que uma pessoa se afaste da sua identidade, da sua condição de negro, para se aproximar dessa identidade mestiça que é tão defendida pelas pessoas que ainda acreditam no mito da democracia racial, pessoas que querem apagar o debate sobre os conflitos, sobre as desigualdades, sobre as diferenças de tratamento que a gente tem por conta do racismo brasileiro. Pessoas negras são chamadas de mestiças porque querem afastar elas da negritude, enquanto pessoas brancas não são chamadas de mestiças porque a branquitude é a identidade ideal, valorizada, que essa sociedade acha que todo mundo deveria almejar. A gente deve discutir a mestiçagem, as consequências do processo histórico de mestiçagem no Brasil, mas isso também não pode ser feito de forma rasa e irresponsável. Não é um debate que leva a gente para aquele lugar de dizer que no momento em que eu afirmo negro, eu estou traindo, renegando a minha mãe branca. Levar o debate para esse lugar, além de raso e besta, é quase que desonesto mesmo. Porque eu tô aqui pautando as minhas vivências em relação ao racismo e a minha mãe tá ótima e tranquila com a consciência de que em nenhum momento eu tô renegando nada do que ela me deu, me deixou na minha formação. Eu realmente acho um pouco ridículo, assim, a gente levar o debate para esse lugar. É deixar muitas coisas muito mais importantes de fora da nossa análise. E por fim, falando sobre a identidade negra, sobre esse processo de identificação, nesse vídeo que eu fiz em 2016, apesar de ter esse problema da confusão entre colorismo e identidade racial, eu falo um pouco sobre os meus processos, sobre como que foi esse processo pra mim, então acho que não faz muito sentido repetir muito disso aqui. Mas uma coisa importante que eu disse lá, e é uma posição que eu mantenho, é que o mais importante pra você entender isso é entender o lugar que você ocupa dentro dessas estruturas raciais. O que isso significa e significou na sua vida, na sua trajetória. Como que você é lido, como que você é tratado, como que isso marcou a sua história, a sua trajetória e a sua visão a respeito de você mesmo. Como que você pode pensar sobre esses seus processos de forma mais crítica, refletindo sobre esse processo a partir de informações mais complexas sobre as dinâmicas raciais profundamente complexas que a gente tem no Brasil. Acho que o caminho começa um pouco por aí e são coisas que só você vai ter como avaliar com propriedade, lembrando, claro, que isso exige uma responsabilidade e um cuidado na hora de construir essa reflexão e essa percepção. Ponto, mais uma vez, é que falar de raça no Brasil não é falar de um carimbo, não é falar de uma palavra, de um adjetivo, não é falar de uma identidade. É falar de um lugar social que as pessoas ocupam como fruto de uma história longa de processos complexos que a gente teve na formação dessa sociedade. Não sei se eu ajudei, se você veio até aqui esperando uma resposta mais simples, mas eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar no momento, considerando todas as coisas que eu disse até aqui. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa discussão tenha ajudado a compreender algumas coisas. Não deixa de pôr o seu like ali pra me ajudar. Se você gostou dessa discussão, compartilhe esse vídeo pra gente atingir mais pessoas e movimentar mais essa conversa. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, também se inscreve aqui no canal pra acompanhar as discussões futuras nos vídeos que vão continuar vindo por aí. Por hoje é isso, um beijo gigante pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!